desespere, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Falando em alegria, nós vamos fazer algo que realmente revigora a nossa alma, que é cantar, mas um cântico específico, um cântico de louvor e adoração. Então, os nossos próximos momentos serão justamente disso, de cantoria. Nós queremos estender o nosso boa noite a todos os nossos queridos irmãos e amigos que vieram a mais uma quarta-feira de culto de oração. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, não é verdade? E aqui nós podemos nos beneficiar das bênçãos que o nosso Salvador tem para cada um de nós, se assim nós desejarmos receber. Deus nos abençoe nesta noite e que a bênção do Pai do céu possa estar cravada, em nosso coração. E nós não devemos perder de vista o nosso objetivo principal. E o nosso objetivo principal é nós estarmos caminhando rumo à Canaã celestial. Que o Papai do céu nos dê esse privilégio que nós estamos tendo e que nós possamos sentir no coração essa vontade de nós estarmos a cada passo caminhando para muito em breve encontrar com o nosso Salvador Jesus Cristo. Falando em caminhando, eu quero convidá-los a cantar um hino muito bonito, que tem por título Caminhando. Pode sair ali, Tiago, Caminhando. É um hino do nosso cenário, quem quiser acompanhar, número 490. Vamos cantar assentados como estamos e vamos louvar a Deus com todo o nosso entusiasmo e com o nosso coração também, com bastante alegria. Caminhando, está bem? Com gozo eu já vou para o lar celestial. Vamos lá? Com gozo eu já vou para o lar celestial, caminhando, pois não me encanta mais o prazer ter real, caminhando para aquele lar, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando pela mão divina de Jesus. Eu quero pecadores comigo levar, caminhando, eu mesmo posso eles a voz encontrar, caminhando para aquele lar, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando pela mão divina de Jesus. E então com meu Jesus para sempre estarei, caminhando, seu nome eternamente então louvarei, caminhando para aquele lar, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando pela mão divina de Jesus. Amém? Que esse seja o objetivo de cada um de nós, estarmos caminhando para o lar celestial. Quero convidá-los a continuar louvando ao nosso Deus, também cantando um hino que tem tudo a ver com o nosso caminho para o lar. Tem por título Caminho do Céu. É um hino muito bonito e eu gostaria de cantar um pequeno trecho, porque talvez não seja conhecido de todos, não estou subestimando, mas acredito que talvez não seja conhecido de todos. E, pelo menos para vocês terem uma ideia, o caminho para o céu, está ali? Tiago, o caminho para o céu, ok? Vamos lá. É assim, ó, ok?
Vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou confiante, pois Jesus comigo está. Eu acho que eles aprenderam já. Eu vejo quase todo mundo cantando, então me desculpa, acho que porque eu acho eles que vocês aprenderam. conhecem, não é verdade? Aí fácil. Então vamos todos nos cantar. Vamos cantar então de novo esse hino. Vamos começar o caminho para o céu. Tem tudo a ver com nós cristãos indo rumo ao lar celestial. Vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou confiante, pois Jesus comigo está. Quando fraco estou, Cristo dá-me a sua mão. Juntos vamos assim, seu amor cantando. Vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou confiante, pois Jesus comigo está. Vamos cantar de novo. Tiago, passa de novo. Vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou confiante, pois Jesus comigo está. Quando fraco estou, Cristo dá-me sua mão. Juntos vamos assim, seu amor cantando. Vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou confiante, pois Jesus comigo está. Amém? Que essa confiança nós possamos ter sempre no nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós. A paz do céu encheu meu coração. Esse também é um outro hino muito bonito que nós cantávamos muito tempo atrás, né? As pessoas um pouco mais velhas sabem do que eu estou falando. Mas é um hino muito bonito, com uma mensagem maravilhosa. Vamos cantar esse, A Paz do Céu. Maravilhoso e sublime pra mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi, meu coração lhe entreguei. Oh, quão precioso e amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me em pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá.
céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Amém? Fiquemos em pé mais uma vez e continuemos o nosso louvor a Deus, cantando um hino também muito bonito, há muito cantado em nossa igreja, Satisfação. Vamos cantar com o nosso coração em louvor a Deus. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo embora eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Amém? Podeis nos assentar. Boa noite. Para quem está vindo às quartas-feiras, já está acompanhando que nós, agora no mês de abril, nós estamos tendo um momento de um testemunho, que uma pessoa conta como o que aconteceu quando conheceu a Cristo, o que aconteceu com essa vida. Hoje nós temos o Carlos Ferreira. Vocês vão perceber que o sotaque dele é um pouquinho diferente, porque ele é mexicano. Ele diz que já está há 16 anos no Brasil, mas a gente tem que prestar bastante atenção para entender direitinho. Que Deus te abençoe. Boa noite. A verdade é um privilégio poder estar aqui na casa do Senhor e podendo contar um pouquinho da minha história, né? Talvez a minha história se identifique com alguma das histórias de vocês e em algum momento eu possa se sentir identificado com isso, né? Eu sou mexicano, né, como a irmã já comentou, e vim para Brasil porque minha ex-mulher é porto-alegrense, né? E até uma época atrás, tocando a vida, assim, trabalhando, estudando, na vida normal, né? Eu sempre fui crente, é verdade. Eu sempre acreditei em Deus. Eu era católico e eu sempre tive muita fé. Sempre uma pessoa de fé. Mas eu tinha aquela fé esporádica. Aquela fé de estou com uma preocupação e eu procuro Deus, né? E quando está tudo bem, não existe Deus, né? E minha vida foi andando, começou a melhorar, comecei a andar e nessas andadas, nessas caminhadas, eu comecei a me perder do caminho de Deus. Junto com o caminho de Deus, eu sempre fui o tipo de pessoa que acreditava ter controle da minha vida, né? Eu queria fazer uma coisa, eu ia fazer, né? E acontecia mesmo, né? Então eu sempre achei que o controle da vida da gente estivesse com a gente. E aí a vida me mostrou que não era bem assim. Eu comecei a desandar, a minha vida começou a desandar, a minha vida profissional começou a desandar, a minha vida no meu casamento começou a desandar. Mas eu achei que aquilo era uma coisa normal, porque as coisas começam a andar mal e a gente não percebe, a gente não para reparar o que está dando errado, o que está... A gente vai tocando a vida e
E não faço uma análise das coisas que estão começando a acontecer na nossa vida. Bom, eu comecei realmente a entrar em uma crise no casamento. Comecei a entrar em uma crise no meu trabalho. Essa crise se agravou no lado pessoal. E eu comecei a entrar em depressão. A depressão me levou a um momento no qual eu acabei perdendo o rumo. E aquilo que era controle virou um descontrole total. Comecei a beber, comecei a descuidar da alimentação, comecei a usar droga. E aí realmente minha vida só desandou. E aí eu procurei Deus. Eu pedi ajuda, mas já não sabia como pedir ajuda. E aí o casamento terminou. O casamento acabou, não tinha mais volta no casamento. O trabalho estava levando assim realmente, porque eu comecei a desandar, e não começava a achar saída, e a depressão começou a se agravar. Apesar de estar fazendo terapia, né, e a terapia não me ajudou em nada mesmo, né, porque só me ajudou para gastar em remédio e me entupir de Prozac, essa é a palavra realmente. E era realmente, eu tomava muito remédio. E não me ajudou. Eu comecei a cair numa depressão tão profunda, que cheguei no estágio terminal da depressão. Quem conhece o estágio terminal da depressão sabe, é suicídio. Você começa a ter tendências suicidas. E esse é o estágio final da depressão. E eu caí nesse estágio. Eu cheguei ao ponto de que minha depressão foi tanta, quando terminou meu casamento, e eu perdi o rumo total, que eu queria tirar minha vida. Eu não queria mais viver. Já tinha arma comprada, já tinha vídeos de mensagem de amor para minha família, para eles entenderem o que estava acontecendo. Eu não queria mais viver. Minha vida acabou. Mas aí entra uma parte onde você quer morrer, mas na verdade você não quer morrer. Você quer ajuda. Só que você não sabe procurar ajuda. Você não sabe onde está essa ajuda. Aí uma pessoa, conversando comigo, conheci uma pessoa, né? Ela me disse, olha, tu me lembra muito eu há uns 15 anos atrás. Tu está com uma tendência suicida muito grande. E eu disse, de fato, eu não quero mais viver. E ela começou a fazer um trabalho de coaching comigo. Um trabalho de coaching é um trabalho que me ajudou muito para começar a sair rapidamente. Em 6 meses eu realmente comecei a me recuperar. E a partir daí eu comecei a sentir-me melhor. Mas eu ainda sentia um vazio dentro de mim. Eu tinha um vazio muito grande. E essa pessoa me disse, eu não sabia que essa pessoa era cristã, e ela me disse assim, olha, quem sabe tu não procura uma igreja? Procura uma igreja, talvez uma igreja te dê um vínculo familiar, um suporte. Procura uma igreja. Na igreja que tu te sentir bem, eu acho que tu pode realmente. Naquela época, eu escutava a Rádio Novo Tempo. Eu não sabia que a Rádio Novo Tempo, a verdade, era vinculada à Igreja Adventista. Eu nem sabia que existia a Igreja Adventista. Eu achava que a Rádio Novo Tempo era uma igreja de música gospel. E eu gostava de ouvir porque as músicas da Novo Tempo batiam muito profundamente em mim. E foi através da Rádio Novo Tempo que, a verdade, eu acabei conhecendo a Igreja Adventista. Nessa saída, eu visitei muitas igrejas, frequentei bastante, e um dia o pastor Ivan Saraiva estava comentando, olha, está surgindo muita igreja chamada Novo Tempo, mas não tem nada a ver com a minha igreja. Se você quer conhecer a minha igreja, procure uma igreja adventista do 7º dia. E foi ali que eu vim na igreja adventista. Não vim diretamente no Iguatemi, mas eu fui lá na central de Porto Alegre. Frequentei um pouco, e como eu morava antigamente aqui na Zona Norte, eu vim aqui no Iguatemi. No primeiro dia que eu vim no Iguatemi, eu fui cair na turma aqui do meu grande amigo e meu pai, praticamente meu mentor, Antônio Tussin, e ele já percebendo imediatamente, né, ele disse assim, olha, você não é daqui, não, eu frequentava, mas eu já queria me batizar. Como eu saí da minha depressão, eu saí com uma ideia de querer me batizar, porque era um casamento que eu queria fazer com Deus por agradecer para Ele ter me tirado daquela depressão. Porque aquela depressão só destruiu minha vida. E não só a depressão, tudo que vinha por trás, né, a bebida, tudo, né? E eu queria agradecer. E aí eu disse para Tossi, não, eu quero me batizar. E estava Thompson também, que era outra pessoa que estava aqui na igreja, que agora não está mais. E aí eu disse, olha, se tu quer te batizar, tem que ter um estudo bíblico, né? Então tu tem que passar por um processo de estudo bíblico. E a partir de aí eu comecei realmente a fazer o estudo bíblico. No dia do pastor, eu tive a graça de ser abençoado e bendecido aqui por esta igreja. Fui batizado. Aí eu posso dizer que realmente minha vida se transformou totalmente. Eu tenho a convicção de que realmente a nossa vida sem Jesus Cristo, sem Deus, não é nada. Se a gente acha que tem controle de alguma coisa, a gente não tem controle de nada. Só Deus que está no comando. Só Ele que pode nos salvar. Só Ele que pode nos resgatar. É só Ele que a gente pode chegar longe.
E minha história é mais ou menos essa, né? E acho que é uma história bonita e eu tenho maior orgulho de dizer para as pessoas que sou cristão, que eu sou adventista. E realmente, assim, Deus fez milagre na minha vida, continua operando milagres. Sabia que não ia ser fácil, sabia que iria ter provações. Estão acontecendo muitas provações, mas até pelas provações hoje eu agradeço a Deus, porque pelas provações que hoje eu estou aprendendo mais de mim. Então, realmente, né, eu queria muito agradecer a Tocina, a Thompson, que não está aqui, né, e a igreja em particular, mas agradecer realmente, porque minha vida se transformou. A minha ex-mulher vê transformações em mim, pessoas veem transformações em mim. Você passa a olhar com mais amor para o seu semelhante. O Carlos realmente não existe mais, né, e realmente foi uma bênção muito grande, né. Esse é meu testemunho, espero que tenha servido para alguém aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo testemunho. Como é bom podermos conhecer mais nossos irmãos, saber pelas dificuldades que passaram, mas também saber que Deus, Ele está guiando a cada um. Nós agora teremos um momento em que nós poderemos falar a outras pessoas todas as bênçãos recebidas nessa semana e também suplicar a Deus as bênçãos que queremos continuar recebendo e também pedir para que Ele nos mostre soluções para problemas que enfrentamos, que talvez não tenham sido resolvidos ainda. A nossa semana foi uma semana mais curta também, porque tivemos um feriado, mas ainda nós temos 2 dias ainda que antecedem ao sábado e que nós precisamos da ajuda de Deus. E este momento que nós estaremos em grupos, nós poderemos testemunhar e também pedir orações para que em grupo possamos ser cada vez mais fortes. Vocês terão 15 minutos para se reunir. Vamos procurar ficar em grupos pequenos para que todos possam comentar e também pedir orações.
Quando fico a meditar na grandeza do amor que na cruz me concedeu perdão, não consigo imaginar como pôde o Salvador submeter-se a tanta humilhação. Ele tudo suportou, sem reserva se entregou por mim. O amor suportou tamanha dor. O amor até a morte se humilhou. O amor aceitou morrer em meu lugar, sem pensar se entregou por mim. Amou-me até o fim. Quando olho para mim, não consigo entender o que fiz para merecer salvação. Como pode amar assim e em silêncio padecer, esquecendo minha ingratidão? Ele tudo suportou, sem reserva se entregou por mim, por mim. O amor suportou tamanha dor. O amor até a morte se humilhou. O amor aceitou sofrer em meu lugar, sem pensar se entregou por mim. Amou-me até o fim. Vê quanto amor naquela cruz se revelou, grande preço pagou, sua vida não negou. O amor suportou tamanha dor. O amor até a morte se humilhou. O amor aceitou sofrer em meu lugar, tão indigno pecador, sem esperança e sem valor, a própria vida deu por mim. Amor-me até o fim. Gente, muito boa noite. Eu estou trazendo aqui para vocês um abraço do pastor
puder ver aqui a questão do som do pastor Adilson, que deveria estar hoje aqui com vocês, e ele não está porque ele não veio. Ficou claro, né? Ele teve uma urgência no distrito e, em virtude disto, ele pediu para pregar numa outra quarta-feira. Então, nós estamos aqui para substituir. Mas eu também fiquei sabendo que já tínhamos 2 anciãos preparados para a palavra. O Tocinho e o Edson. O ancião tem que estar preparado, no mínimo, para 2 coisas: para morrer e para pregar. Queridos, durante este mês de abril, nós estamos com uma série de temas sobre o Espírito Santo. Então, o primeiro tema que nós ouvimos, vocês estão lembrados? Foi a obra do Espírito Santo em favor da igreja. O segundo tema, a obra do Espírito Santo em favor da família. O terceiro tema, a obra do Espírito Santo em favor de mim, de cada um de nós. E hoje é a obra do Espírito Santo em favor de você. E o último tema, que será na próxima quarta-feira, a obra do Espírito Santo nos últimos dias. Então, por favor, vamos ver qual é a obra do Espírito Santo em favor de você. Bíblias abertas no livro do Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 17. O texto nos diz assim: o Espírito e a noiva dizem o que, queridos? Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Anote em sua mente o fato de que o Espírito Santo, ele trabalha por meio da igreja. O texto diz aqui, o Espírito e a noiva. E quem é a noiva? A igreja. O Espírito Santo usa a igreja. Na década de 1960, nos Estados Unidos, houve uma campanha que dizia o seguinte: Jesus sim, igreja não. Entenderam a questão? Jesus sim, igreja não. Há pessoas que, na realidade, não querem a igreja porque não têm uma predisposição interior de assumir um compromisso com Cristo. E a igreja nos ajuda a manter a fé, a nos fortalecermos mutuamente e focarmos o nosso olhar na pessoa de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos a parceria entre o Espírito Santo e a igreja. Agora precisamos entender que a igreja somos nós. Então o Espírito nos usa para convidar outras pessoas para que venham a Cristo. E o texto aqui nos mostra a importância do exercício da vontade. O Espírito e a noiva dizem sim, aquele que ouve diga o quê? Vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Então, nas entrelinhas, o texto está nos mostrando que a salvação, ela é de fato uma questão individual, e o Espírito Santo leva em consideração, quando vai fazer algo por você, ele leva em consideração livre-arbítrio. Você tem plenas condições de rejeitar e de aceitar. A Bíblia nos diz no livro de Filipenses 2,16 que Deus efetua em nós tanto o querer como o quê? O efetuar. Você está hoje aqui na igreja, Walter, porque você foi forçado a vir hoje à igreja ou porque você quer? Porque você o quê? Porque você quer. É um compromisso que você assumiu de livre e espontânea vontade. Tá? Então ninguém precisa ir lá te chamar. O Espírito Santo naturalmente toca na tua consciência
na tua razão, nas tuas emoções, na tua espiritualidade e te impulsionam para os braços de Cristo. E você vem à igreja movido pelo Espírito Santo. Então, queridos, entendamos uma coisa. Ninguém estaria hoje aqui se não fosse através deste convite do Espírito de Deus. Vocês concordam com isso? E ele age de forma silenciosa e imperceptível, mas ele toca na nossa consciência, na nossa razão, ele toca na sede da nossa vontade e nos impulsiona para os braços de Deus, e ele usa a igreja. E a igreja somos nós. Amém? Então, o Espírito faz isso por você. Mas a Bíblia nos diz que a água da vida não é Jesus Cristo. Quem é a água da vida? É o Espírito Santo. Por favor, Bíblias abertas no Evangelho de João, no capítulo 7. Hoje, estive visitando uma senhora, Odete, a mãe da Cristina, 100 anos de idade. E quando eu cheguei exatamente no hospital, e a encontrei, ela estava no soro e com as mãos levantadas e só pedia uma coisa: água, água. E teve que tomar água numa seringa. E eu disse: meu pai, ela precisa de uma outra água, que é o teu Espírito Santo. Ela está sentindo dores insuportáveis. E como ela vai ouvir a tua palavra e o apelo que farei para a eternidade? E aqui no capítulo 7 do Evangelho de João, diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, o que é que acontece? Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito a quem, queridos? Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda o quê? Glorificado. Então, o próprio Cristo reconhece que o Espírito Santo é a água da vida, que sacia nossa sede espiritual na pessoa de Jesus Cristo, na palavra de Jesus Cristo, no perdão de Jesus Cristo, nas promessas de Jesus Cristo, nas profecias de Jesus Cristo. Amém? É o Espírito Santo quem sacia a nossa sede. E é interessante como Paulo também confirma isso. Alguém aqui pode ler, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. 1 Coríntios 12, 13. Eu só preciso que uma pessoa veja esse texto. 1 Coríntios 12, 13. E outros poderão abrir no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 16 e 17. Quem abriu em 1 Coríntios 12, 13? Vamos ouvir aqui o Tossen. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Mais uma vez aqui nós vemos as Escrituras confirmando a declaração que eu fiz. E a todos foi dado de beber um só Espírito. O que evidencia que, de fato, o Espírito Santo é a água da vida, que sacia nossa sede espiritual em Cristo. E ele nos é concedido porque cremos em Cristo. E cremos em Cristo porque a fé nos é concedida como um dom gratuito de Deus. Então nós não temos noção de como a Trindade trabalha de maneira harmoniosa para a salvação de cada um de nós. É incrível isso. Mas o que é que o Espírito Santo faz por nós? O texto aqui do Evangelho de João, no capítulo 14, versos 16 e 17, afirma o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por favor, pare aí e pense nessa expressão, outro Consolador. Essa expressão no grego é muito significativa. Existem duas palavras no grego para outro: allos e hétero. Héteros é
outro de natureza diferente. Halos, outro da mesma natureza. A palavra consolador aqui é a mesma palavra usada para advogado, para aquele que está ao lado de. É a palavra paracletos. Então, quando Cristo disse, vos darei outro consolador, Ele está dizendo que o Espírito Santo é da mesma natureza que a dele. Ele usa aqui a palavra halos, a expressão halos paracletos. Outro da mesma natureza que a minha. Então, isso evidencia que o Espírito Santo, de fato, é um ser igual a Cristo, igual ao Pai. Está claro isso aqui, queridos? E somente Jesus, em todas as religiões, fala a respeito do Espírito Santo. E o Consolador aqui, ele desenvolve a obra de nos defender. A palavra Consolador aqui, que é paracletos, pode ser traduzida como advogado, como intercessor e aquele que está ao lado de. Mas Jesus nos mostra que esse Consolador, mais do que está ao nosso lado, ele estaria em nós, a fim de que esteja para sempre com quem? Convosco. Por favor, Paulo. Sim. Mário Veloso é um teólogo argentino, que inclusive foi departamental na área de educação, se não estou enganado, na divisão sul-americana, e um dos maiores teólogos latinos da Igreja Adventista. E de fato ele tem um comentário sobre o Evangelho de João, também lançou um comentário, se bem que mais homilético, do livro de Mateus e também do livro de Atos. Queridos, entendamos então, mas vocês se lembram do que Deus afirmou em Gênesis 6:3, o meu espírito não estará para sempre no homem. Vocês estão lembrados disso? Gênesis capítulo 6, verso 3. O meu espírito não estará para sempre no homem. No entanto, ele diz aqui que estará para sempre convosco. Em quem o Espírito de Deus estará para sempre? Na vida de quem? Daqueles que creem, daqueles que vivem em busca de Deus, daqueles que estão desejosos de saciar sua sede espiritual. Mas aqueles que viram as costas para Deus, que não querem saber de Deus, que não querem saber da sua palavra, que não querem saber, dos planos e dos propósitos e da vontade de Deus, estes, o Espírito Santo não habitará para sempre neles. O Espírito de Deus, ele estará convidando você até o momento que ainda haja 1 milímetro de esperança para a sua salvação. No momento que não houver mais 1 milímetro de esperança para a sua salvação, ele não estará para sempre convosco. Forte isso, gente? Sim ou não? Não é verdade? Muito forte. Então, o que o Espírito Santo fará em seu favor? Capítulo 15, versículo 26, por favor. Capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que também significa o quê, gente? Intercessor, advogado, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? De mim. Então, qual é a grande obra do Espírito Santo em seu favor? Dar testemunho de Jesus, fazer com que você conheça a Cristo por experiência, fazer com que Jesus não somente chame a sua atenção, mas desperte no seu coração atração por Ele. A grande obra do Espírito Santo é testemunhar de Jesus para você, a fim de que você creia que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Inclusive existe um texto, me parece, pode conferir por favor, 1 Coríntios 12, verso 3, que diz o seguinte: ninguém diria que Jesus é Senhor se não fosse pelo Espírito Santo. Então a grande obra do Espírito Santo não é dar testemunho de si mesmo. Às vezes eu fico preocupado com a abordagem sobre reavivamento espiritual focada na pessoa do Espírito Santo. Queridos, o reavivamento espiritual deve estar focado na pessoa de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Reavivamento espiritual é Cristo em mim.
que Paulo diz é a esperança de quê? Da glória. Então a visão da teologia adventista é que o reavivamento é cristocêntrico e não espiritocêntrico. Porque a obra do Espírito Santo não é dar testemunho de si mesmo, mas é dar testemunho de quem? De Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo. E o que nos diz 1 Coríntios 12, verso 3, estou sim. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma a nada. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Deu para perceber? Ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Então nós dependemos completamente dele. Se não fosse a atuação do Espírito Santo, a cruz de Cristo não teria nenhum poder e não triunfaria em nosso coração. O Espírito de Deus atua para que a cruz de Cristo triunfe em nossa alma e para que Jesus seja de fato a pessoa mais importante da nossa vida, a razão do nosso viver e a força do nosso vencer. Esta é a grande obra do Espírito Santo. Em seu favor, em meu favor. A Bíblia nos diz, queridos, no capítulo 16, versículo 8, João 16, verso 8, é um dos textos mais conhecidos sobre a obra do Espírito Santo. O texto diz, quando ele vier, convencerá o quê, queridos? O mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O que é pecado? Uma das definições bíblicas, de acordo com 1 João 3,4, transgressão da lei de Deus. Queridos, pecado é você querer tudo aquilo que Deus não quer. Isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que prejudica a sua vida do ponto de vista mental, físico, espiritual, emocional, social, moral. Tudo que for nocivo à sua saúde, à sua vida em plenitude, isto é pecado. Mas Jesus nos elucida aqui o que é pecado. Verso 9, pecado porque não creem em mim. Não crer em Cristo a ponto de segui-lo é o maior pecado que você pode cometer. Deu para vocês entenderem? A rejeição de Cristo em nossa vida é o maior pecado que um ser humano pode cometer. E o Espírito Santo nos convence disto. O que é que o Espírito Santo faz por você? Faz com que você entenda que você não pode viver sem Jesus. E que Jesus deve ser de fato o centro da tua vida. O Espírito Santo, mais do que isso, queridos, de acordo com o capítulo Romanos 8, 26, por favor, Bíblias abertas, Romanos 8, 26. O que é que o Espírito Santo faz em seu favor? Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. O que é que o Espírito Santo faz por você? O ajuda em suas fraquezas. Todos nós aqui temos pontos fracos, sim ou não? O pastor tem pontos fracos. Todos nós temos pontos fracos. O diabo sabe quais são. Quando você nasce, ele já começa a descobrir quais são os teus pontos fracos herdados geneticamente dos seus pais e dos seus avós, a quem ele conhece ou conheceu muito bem. E ele, para atingir os seus pontos fracos, ele usa pessoas, ele usa coisas, ele usa circunstâncias, ele usa até mesmo objetos. Sabendo quais são os seus pontos fracos, ele vai sempre criar situações para ter acesso a seus pontos fracos. Há pessoas que o ponto fraco dela é bebida. Para outros, bebida não é ponto fraco. Somente aquele suco de uva feito com os pés pelo Tocim. Vocês já tomaram o suco de uva que o Tocim faz? E é nos pés, mas ele lava bem os pés. Não é, Tocim? E você chega lá e vê umas grades de Brahma, de não sei o que, e pensa que é bebida, mas é só suco de uva puro, coisa boa. Não é aquele suco de uva que o Edson de vez em quando traz. O Edson traz uns suquinhos de uva de quase 20 litros. Queridos, para alguns o ponto fraco é o quê? O vinho,
E olha, adventista que toma vinho, Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo atue sobre ele. Mas para alguns a bebida é um ponto fraco, para outros o sexo é um ponto fraco, para outros o dinheiro é um ponto fraco. E cada um tem pontos fracos, o que, gente? Diferentes. Para outro, ponto fraco é a língua. Vocês conhecem aquela questão lá de que cada um foi dizer um segredo da sua vida? O primeiro disse o grande segredo da vida dele, o segundo disse o grande segredo da vida dele, o terceiro o grande segredo da vida dele, e o quarto a grande fraqueza dele, que era não guardar segredo. Tem gente assim. São pontos fracos, o quê? Diferente. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Então, o seu ponto fraco, pelo poder do Espírito Santo, pode se tornar o seu ponto mais forte. Você acredita nisso? Sim ou não? Amém? E mais ainda, enquanto as pessoas nos criticam, censuram e condenam, o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, no lugar de te condenar e criticar, ele intercede por você, para que Deus sempre te dê mais uma chance, para que você tenha mais uma oportunidade. E ele não desiste, ele insiste ao longo de anos, ele é muito paciente com a gente. Hoje eu fiquei pensando, por que Deus permitiu que Dona Odete vivesse 100 anos? Quando ela nasceu, há 100 anos atrás, Deus, em sua onisciência, já previu o que aconteceria hoje à tarde. Sim ou não? Quanto tempo o Espírito Santo insistindo e tocando naquele coração, intercedendo por ela. O Espírito de Deus é de fato algo maravilhoso. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 12, 11, que Ele nos dá dons. Os dons nos são dados para servir, para ajudar as pessoas. Em Gálatas 5, 22 diz que Ele nos dá o fruto do Espírito. Então, enquanto o fruto do Espírito tem a ver com o ser, os dons do Espírito têm a ver com o fazer. Duas coisas importantes em nossa vida, queridos: ser e fazer. Vocês concordam? Ser e fazer são duas coisas importantíssimas. Nós precisamos ser mais semelhantes a Cristo. E precisamos praticar boas obras, não para sermos salvos, mas porque nós já fomos o quê? Mas porque nós já fomos salvos. Então o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos lembra da verdade, o Espírito Santo nos conduz a Cristo, o Espírito Santo reproduz a imagem de Cristo em mim e você. O Espírito Santo implanta, para nós concluirmos, uma natureza divina em nossa vida, que é a natureza espiritual. 2 Pedro capítulo 1, verso 4, para nós concluirmos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos ver também o versículo 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, a palavra nos diz assim: visto como pelo seu divino poder. Quem é o divino poder? Quem é o divino poder? O Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Então, o divino poder não é uma energia, não é uma coisa, é a pessoa do Espírito Santo. Então, visto como pelo seu divino poder, o Espírito Santo, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, tudo que nos conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê, queridos? Co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, a obra do Espírito Santo em seu favor consiste em implantar em sua vida a natureza de Cristo, co-participantes da natureza divina. É essa natureza de Cristo em mim e em você que faz com que renunciemos o mundo,
vivamos para Deus e amemos o próximo. É esta natureza divina que luta contra a nossa natureza humana, que causa aquele conflito interior, onde, de repente, se você tem investido na sua espiritualidade, você fortalece essa natureza divina e ela te dá vitória sobre as paixões do mundo, sobre o pecado. Está claro isso, queridos? Isso aí é obra do Espírito Santo. Você que antes não queria saber de igreja, você que não queria saber de crente, você que não suportava ir assistir a um culto, você que não queria ler a Bíblia, hoje você gosta de ler a palavra de Deus. Hoje você gosta de vir à igreja. Hoje você sente uma forte atração pela pessoa de Jesus Cristo. Você sente prazer nas coisas de Deus. Isso faz parte dessa natureza divina implantada no meu e no teu ser pela pessoa do Espírito Santo. Queridos, quando eu tinha cerca de 15 para 16 anos de idade, eu também não queria saber de igreja. Não queria saber de Bíblia. Não queria saber de culto. Uma vez eu fui assistir a um culto na igreja adventista num sábado pela manhã, dava 11h30 da noite, mas não dava 11h30 da manhã. Uma demora incrível. Eu me escondia, eu não queria saber da minha vizinha, que era a igreja por meio da qual o Espírito Santo me convidava para vir a Cristo. E eu corria, não queria saber disto. Até que um dia, através de um colega em uma academia de artes marciais, Deus trabalha de muitas formas e de muitas maneiras. Por meio daquele colega, o Espírito Santo me alcançou. E aí eu ouvi o Espírito e a igreja dizendo, vem. E aí eu também disse o quê? Eu vou. E foi num culto de quarta-feira que eu voltei a assistir a palavra de Deus em sua igreja. Foi num culto de quarta-feira. E depois daquele culto de quarta-feira, nunca mais eu deixei de ir à igreja. E as coisas de Deus tiveram uma outra conotação para a minha vida. A obra do Espírito Santo é assim. Deus fez isso em cada um de nós. Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus abençoe. Fiquemos em pé para a oração. Santo Deus, derrames sobre cada um de nós o teu suave e maravilhoso Espírito Santo. Que cada vez mais ele possua o nosso ser. Nós não devemos possuir o Espírito Santo. Ele é quem tem que nos possuir completamente. E uma vez que sejamos controlados, guiados pelo Espírito Santo, nós queremos, Senhor, nos jogar em teus braços de amor. Que em tua presença, em tua pessoa, em tua palavra, encontremos o significado, a segurança e a satisfação da verdadeira vida. Que através da obra do Espírito Santo na mente, no coração de cada um de nós, que amemos mais a Cristo, amemos as pessoas e tudo aquilo que pertence ao Senhor, como a tua igreja, a tua palavra e a tua lei. Que sejamos habilitados espiritualmente a viver de acordo com a tua vontade. Que sejamos, ó Deus, dotados do poder do alto para amar a Cristo até as últimas consequências, para colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. A tua palavra diz assim, que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós sabemos que o teu Filho é a encarnação do reino, que ele é o reino de Deus, que nele se concretizou o reino da graça e há de se cumprir o reino da glória. E que o Espírito Santo, Senhor, continue abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos os mistérios das profecias e da tua palavra. Que sejamos contemplados com uma iluminação espiritual, que sejamos homens e mulheres iluminados pelo Espírito Santo,
a fim de que sejamos uma luz para a igreja, para a nossa família e para o mundo. Que Tu abençoes cada pessoa que aqui está presente e que saímos aqui com o nosso coração repleto de gratidão pela obra que o Espírito Santo tem feito em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Quando Jesus ressuscitou e se encontrou com seus apóstolos, Ele os abraçou e disse: recebei o Espírito Santo. Eu peço a vocês agora que, por favor, desejem uns aos outros o recebimento diário do Espírito Santo. Que Deus abençoe.